todos pelo convite, agradeço à Federação Espírita do Estado de Alagoas, né, pela oportunidade, por essa iniciativa também de proporcionar essa roda de conversa tão bacana que a gente, né, vai ter aqui hoje e tantas outras que já aconteceram e que virão a acontecer. O tema que nos traz aqui hoje, a crise moral e a nova era, é realmente muito atual, embora eu já tenha feito essa palestra já tem alguns anos, e sempre que eu vou fazê-la, é claro que eu passo por aquilo que eu já havia montado e dou uma atualizada, baseado no contexto do momento. E às vezes eu fico assim, surpreso, porque em observar como as coisas acontecem de maneira muito rápida, muito intensa. E aquilo que eu escrevi há 2, 3 anos, há 4 anos, às vezes aquilo já não se fala mais, ou se fala ainda mais, mas somado com elementos novos, e a gente continua numa crise moral. Eu vou, claro, falar muito aqui hoje, né, de que quem provocou esse assunto e que me provoca muitas reflexões é Leon Denis, que escreveu um capítulo do livro Depois da Morte, intitulado A Crise Moral, capítulo 8. Então, é claro, vamos falar bastante de Leon Denis daqui a pouco. Então, a gente observa que desde a época dele, em 1890, quando ele escreveu essa obra, ele já vem falando, né, de crise moral. E claro que a crise moral não começou com a publicação desta obra, é óbvio, mas ele apenas fez uma constatação na sua época e que eu digo, eu vou falar com uma certa tristeza, continua atual, porque eu gostaria muito de olhar para o texto de Leon Denis e falar assim, isso aqui era da época dele, olha como é que era naquela época. Como a gente hoje lê um livro, como eu estou lendo agora, sobre escravidão, e pensa assim, puxa, né, a escravidão ficou para trás, ficou na história, naquela forma, né, que se tinha ali. E eu gostaria de olhar para o texto de Leon Denis e dizer assim, olha, está ultrapassado, né, ficou ultrapassado, não está mais atual. Mas infelizmente está muito atual e a gente precisa refletir nisso, justamente para a gente vencer a crise moral. Qual crise moral? Não dá para vencer a crise moral do outro, né? Não dá para eu vencer a crise moral de toda a sociedade, mas eu consigo olhar para a minha crise moral, detectar pontos que eu possa modificar em mim para que essa crise moral que eu vivencio aqui dentro, como a leitura muito bem lida antes, possa ser ressignificada, para que eu possa reconstruir conceitos, reconstruir valores. É claro, a gente não vai destruir o que a gente é, para sair daqui um homem novo a partir daquilo que foi recusado no passado. As experiências dolorosas, ruins, traumáticas, elas ficam em nós. Eu não consigo simplesmente passar uma borracha no que eu fui daqui para trás e falar, hoje é vida nova, hoje eu sou uma nova pessoa. Tudo bem, a gente pode ser isso e falar isso de uma maneira para nos trazer autoestima, para nos motivar, mas tudo bem, essa nova pessoa vai trazer muito da velha pessoa. E aí é um esforço constante, nas palavras de Paulo, para que a gente possa nos despir do homem velho e nos revestir do homem novo, sem que eu tenha que destruir o que eu sou ou o que eu fui, mas simplesmente aprendendo com as experiências e crescendo sempre e vencendo a crise moral aqui dentro. Esse é o nosso grande foco, é o nosso grande intuito. Por isso que a lição lida aqui, eu acho que ela é bem interessante quando ela fala que o discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. E parece que é um convite ao egoísmo, né? Falar, agora tem que preocupar só comigo mesmo? Não, é porque a evolução espiritual, ela é individual. Por mais que eu goste dos meus filhos, eu amo eles de paixão, tenho um casal, eu não consigo evoluir para eles. Não tem jeito de eu falar assim, olha, eu acordei hoje cedo e todas as experiências que eu tiver nesse dia será em homenagem a eles. Eu posso homenagear num sentido diferente, mas não tem como eu evoluir, passar por uma experiência e transferir progresso. Então o progresso do espírito, ele é individual, mas ele acontece no coletivo, no contato, não no contato da pandemia agora, né? Que agora o que se recomenda é distanciamento social, mas não é nesse sentido, como se o distanciamento social nos impedisse de evoluir.
Não é isso que eu estou querendo dizer, mas é a lei de sociedade, como Kardec trabalha, é que a gente, então, inserido numa sociedade, a gente progride, a gente evolui, mesmo que no momento atual, por exemplo, o convite feito à sociedade é: não aglomere, não provoque aglomerações, mantenha a distância sempre que possível. Então, esse tipo de distanciamento não implica em paralisia do progresso. A paralisia do progresso, ela poderia ser entendida daquele que viaja para uma ilha e fala: cansei do mundo, vou ficar aqui isolado e não quero mais contato porque eu não acredito mais nas pessoas e tudo mais. Aí sim o indivíduo perderia oportunidades. Então, é necessário a gente olhar para a palavra crise e até entender o que ela significa, o que ela quer nos dizer. Na etimologia da palavra, crise vem de crisis, do latim. E o que significa crisis lá no latim? Momento de mudança súbita. Então, crise é um momento de mudança súbita. A gente vai ter crise econômica, a gente vai enfrentar de vez em quando crises políticas, crises sociais, crise sanitária, enfim, crise de diversas formas. E se a gente observa, na raiz de boa parte, para não generalizar, delas, há sim uma crise moral. Mas antes até de entrar na questão moral, súbito, aquilo que acontece sem previsão. Então, se a gente pegar a pandemia que a gente vive neste momento, de repente acontece algo ali e o vírus começa a se esparramar e estamos numa crise. Então não dá para falar assim: olha, nós teremos uma pandemia em 2020, a gente se prepara, viu? Com 20 anos. Algumas previsões, alguns estudos diziam que havia uma grande chance por conta da nossa relação com a natureza um tanto quanto atabalhoada. Então existia sim uma preocupação nesse sentido, mas não dava para cravar uma data. Olha, em 2020 vai ter uma pandemia do coronavírus. Não dava. Então, de repente, ela chega sem que ela pudesse ser prevista e nos pega de surpresa. E essa crise, ela vem trazer inúmeros desafios, em várias frentes, de várias formas, e cada um de nós encara de uma maneira diferente, porque nós somos pessoas diferentes. E quando se fala de crise, eu me lembro da frase de Gramsci, que vai dizer que a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. E nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. Então, olha, o velho está morrendo, ele não morreu, ele está morrendo. E o novo ainda não pode nascer, então a gente fica naquele conflito. O velho não me serve, mas eu não sei o que é o novo. O novo não apareceu e eu estou insatisfeito com o velho. E dá para perceber isso na sociedade e em nós. Às vezes a gente começa a viver conflitos pessoais em que a gente passa por alguns desafios, em que a gente fica incomodado com o que a gente é, mas não sabe onde a gente quer chegar. E fica confuso, e fica numa crise existencial. Então, olha, mais uma crise. A crise da própria existência. Fala: olha, eu não estou satisfeito com o que eu sou até agora, mas eu não sei onde eu quero chegar. E fica meio perdido, fica meio sem saber para onde ir, de onde vim, para onde vou. Então, crise tem essa coisa de dizer assim: olha, não está legal, alguma coisa precisa ser modificada. Porque se a gente fala, pegando agora de novo a pandemia, do novo normal, mas se ele for igual ao antigo, daqui a pouco teremos outra crise. Se a gente não modificar hábitos, relações, formas de convivência, enfim, e outras coisas, a gente daqui a pouco vai sair dessa crise e cair em outra. Se não for uma pandemia, mas outras crises. Então, por isso é necessário, a gente, quando se falou lá atrás, novo normal, hoje a gente quase não se fala mais isso, porque eu acho que a gente caiu um pouco em si, viu que esse novo normal não era aquilo que a gente imaginava lá antes. Eu, para falar a verdade para vocês, eu achei que a gente chegaria em 2021 um mundo feliz já, Falar: puxa vida, todo mundo aprendeu com a pandemia, está todo mundo solidário, todo mundo respeitando aqui agora o próximo, respeitando a vida, valorizando o ser humano. Bom, dispensa comentários, de como que a gente está nesse momento. Então, assim,
Por quê? Porque isso é uma construção nossa. E aí a gente cai num problema, e a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, e eu já passei por isso e passo de vez em quando. Amigos meus me chamam e falam assim: William, eu estou desanimado com a sociedade. Eu falo: puxa, eu também tenho hora que fico. E aí a questão é: e agora? O que a gente vai fazer? Então chega um ponto que a gente passa a ter que olhar para nós, porque a gente tem aquela ânsia, aquela vontade de que o mundo seja um mundo melhor. Eu acho que isso é um anseio que todos nós temos. Então faz parte a gente olhar e falar: puxa, mas não é possível. Será que a gente não aprende? E aí o desafio é olhar para a gente e falar: puxa, será que eu aprendo? Que aí eu lembro de Gandhi. Gandhi tem uma frase que ele fala assim: seja a mudança que gostaria de ver. Olha, isso é cristianismo puro. Uma expressão que os jovens gostam: cristianismo na veia, né? Seja, ou seja, faça com o outro, ou faça com o mundo aquilo que você gostaria, né, que fizessem com você. Então essa proposta dele, ela é interessantíssima, mas ao mesmo tempo ele vem nos dar uma outra lição valiosa, que nesse período de crise que a gente vive, a gente sente muita raiva. Bom, vou falar por mim, né? Eu sinto raiva. Quem não sente aqui, né, depois me conta qual que é o segredo, mas olha. E aí? A questão, e aí o que aconteceu comigo? Vou falar da minha experiência. Eu comecei a me sentir culpado. Puxa vida, palestrante espírita sentindo raiva. Sou presidente de uma instituição espírita sentindo raiva. E aí eu vi uma pessoa divulgando na internet um livro, fui atrás desse livro, comprei, li, e hoje eu sou um divulgador desse livro, chamado A Virtude da Raiva, que o neto do Gandhi, Arun Gandhi, escreveu contando experiências do avô. Porque aí eu fui ficar mais tranquilo quando eu descobri que até Gandhi sentia raiva. Aí sabe quando dá aquela aliviada? Ufa, nossa senhora. Ai, que alívio, Jesus. Nossa, meu. Gandhi sentia raiva. Eu falei: opa, eu também posso sentir. Só que aí vem a questão: o que eu vou fazer com ela? Esse é que é o ponto, porque eu não posso bloquear. De repente eu vejo o jornal ou vejo uma notícia na internet e sinto raiva. E aí? O que eu vou fazer com ela? Eu vou sair provocando violência? Eu vou sair matando? Vou sair agredindo as pessoas? Né? O que eu vou fazer com isso? Porque o Gandhi nos convida a essa reflexão. A raiva é um combustível que vai nos levar para algum lugar. E para onde eu estou indo com a raiva que eu sinto? Porque alguém pode pegar a raiva e, repito, provocar algum tipo de violência. Pode. Alguém pode pegar a raiva que sente, como eu vi muita gente fazendo, e falar: William, eu vou pegar essa raiva aqui e vou criar um canal no YouTube para tentar esclarecer sobre a pandemia. A pessoa entende do assunto, ela é da área, é um profissional da saúde, resolveu criar um Instagram. Eu estou com tanta raiva de desinformação, de fake news, que eu vou criar um canal no Instagram para levar a informação verdadeira. Olha que bacana! A partir da raiva, o combustível, ela fez aquilo. Outros, com raiva da fome que se espalha, né, por diversos motivos, decidiu pegar aquela raiva, juntar um grupo, uma galera e falar: vamos fazer marmita. A gente não vai matar a fome do mundo, mas vamos matar a fome naquele momento de algumas pessoas. Então é a raiva que leva o indivíduo a algo grandioso. Mesmo que esse grandioso seja para mais duas pessoas, é grandioso. Você matar a fome de mais duas pessoas é espetacular. Você levar uma informação verdadeira, científica, neste período, que seja vista por 5 pessoas, é grandioso. Que a gente às vezes fica pensando assim: eu preciso fazer algo grandioso no sentido de milhões de seguidores, de milhões de visualizações, de curtidas, de inscritos. E não. Leon Denis, quando escreveu Depois da Morte, gente, eu sei que eu estou falando demais e às vezes muito rápido. O pessoal falou do sotaque do mineiro, às vezes fica assustado, falei: isso não vai parar quando, né? Eu sei que eu tenho entre 40 e 50 minutos aqui
para engrenar, e depois a gente para e abre a roda de conversa. Então, qualquer coisa vocês mandem no chat que eu tento ver aqui. Mas Leon Denis, quando escreveu Depois da Morte, ele colocou no final da introdução, e eu convido depois quem quiser reler a introdução desse livro, que é uma coisa maravilhosa. Ele dizia assim, que ele receberia o sarcasmo de muitos, seria reprovado por outros, mas ele disse que ele não queria, digamos assim, agradar todo mundo. De que se ele conseguisse esclarecer uma única inteligência e consolar um único coração aflito, já teria valido a pena escrever o livro. Olha, Leon Denis buscava um e atingiu milhões. Eu digo milhões porque, não tenho dúvidas disso. Desde 1890, milhões de pessoas foram beneficiadas com essa obra. Dentre elas, eu posso citar aqui apenas um símbolo, Eurípides Barçanufo, que se torna espírita a partir da leitura do Depois da Morte. E lá no capítulo 8, quando eu disse que eu leio isso aqui e falo, puxa vida, Leon Denis ainda está atual, com uma certa tristeza, ele vai dizer assim: certamente a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. Sim, Leon Denis, ainda hoje, a gente pode confirmar isso aqui. A civilização moderna, extremamente utilitária, transformou a face da Terra, reaproximou os povos. Se ele visse a internet, então, com essa reaproximação dos povos, olha aqui, eu estou falando com o pessoal de Alagoas, mas a Ivete está em Pernambuco, eu vi que a Rita está em Tupaciguara, eu não sei mais aqui onde é que cada um de vocês estão. Reaproximou os povos, suprimindo-lhes as distâncias. A instrução foi estendida, as instituições foram melhoradas. Todavia, se os progressos de ordem material e de ordem intelectual são notáveis, por outro lado, o avanço moral é nulo. Nesse ponto, o mundo parece, vejam esse detalhe, parece recuar muito mais. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas empresas industriais e financeiras, sacrificam ao bem-estar seus interesses morais. Então aqui eu pego a palavrinha parece, porque realmente é isso, parece recuar. A gente olha, nessa altura da pandemia, algumas coisas e fala, não é possível, Senhor Jesus, A gente está voltando no tempo, mas é só um parece mesmo, não estamos voltando. É só uma sensação. Porque o que vai nos explicar muito bem isso é até a parábola do joio e do trigo, O joio e do trigo chega um certo momento em que quem cuida da plantação chega no dono da colheita e fala assim, e aí, nasceu um joio, pode arrancar? Aí o dono fala assim, não, agora não. Porque você pode arrancar agora e arrancar trigo misturado, então espera o joio crescer, porque quando ele crescer ele vai se destacar. E em se destacando fica mais fácil arrancá-lo. E muitas vezes é o que a gente presencia nesses momentos. O joio se destaca. O joio não consegue mais conter, porque a própria planta, o joio e o trigo, tem muita semelhança. Mas chega um certo ponto em que aí sim fica nítido quem é joio e quem é trigo. E esse período de pandemia, quando essa crise moral parece que ela é intensificada, a gente começa a perceber joio e trigo se destacando. E o que a gente vai fazer então? Nada, vai ter paciência, vai esclarecer, vai fazer a nossa parte, ver talvez se nós não somos o joio, porque é sempre assim. O joio sempre acha que é trigo e o trigo pensa que o outro é que é o joio. E fica numa confusão e ninguém quer ser joio, mas alguém tem que ser joio. Porque senão esse mundo aqui já seria um mundo feliz, só de anjos. E não é assim. Não é assim. Ninguém quer ser joio, E sempre acha que quem pensa diferente é o joio. Fala, ih, lá, pensa diferente de mim é joio. E às vezes é um joiozinho, mas às vezes a gente também é um joio em alguns aspectos. Vamos trabalhando essas ideias e aparando o joio dentro de nós, Vamos ver o que tem de joio e trigo aqui dentro. E fazer essa colheita aqui dentro. Não é eu preocupar se o outro é joio ou quanto de joio que o outro tem.
É preocupar com o joio que nasce dentro de mim. E quando ele se destaca aqui dentro, porque se a gente vê o joio se destacando na sociedade, a sociedade é só um reflexo do conjunto de pessoas. E se não tem ninguém aqui encarnado sendo espírito puro, a gente tem que admitir. Todo mundo vai ter um pouquinho de joio dentro. E chega um certo ponto, a pandemia é ótima para isso, como guerras e períodos difíceis, em que o joio que a gente cultiva dentro de nós se destaca. E aí fica mais fácil a gente, opa, aqui é um joio, deixa eu arrancá-lo. Esse aqui é um trigo, que é uma atitude boa, uma atitude nobre, uma virtude, deixa eu cultivar para que produza mais frutos. E assim a gente vai observando naquilo que Leon Denis, que o progresso intelectual e o progresso material, eles acontecem de uma maneira muito evidente. Se a gente olha, pegando até a questão, vamos dizer assim, das idades. Hoje, graças à ciência, a gente tem, e também há outras ações, é claro, um aumento na expectativa de vida. Embora o Brasil tenha recuado nesse sentido nos últimos anos, mas a gente sabe que se a gente olha para os últimos 10, 20, 30 anos, 40 anos, a gente olha para a época de Leon Denis, a expectativa de vida era muito mais baixa do que se tem hoje. Então a ciência avança, nos oferece recursos para que a gente fique mais tempo encarnado. Os espíritos falam que esse é um sinal de que o mundo não avança no seu aspecto material. Por outro lado, a infância fica cada vez mais curta. Os espíritos falam disso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente percebe isso de maneira muito clara, não sei vocês. Mas eu já cansei de ouvir assim, os meus avós dizerem: ah, mas as crianças de hoje são diferentes das crianças antigamente. Antigamente as crianças brincavam de boneca e de carrinho e de biloca e de não sei mais o que até os 12, 13 anos. Hoje elas não querem mais saber disso. E a gente às vezes acha que isso é contra a natureza e às vezes faz parte de crianças que ficam mais maduras mais cedo. Até porque tem acesso à informação muito mais fácil e rápido do que antes. Mas se a gente olha até um outro aspecto, meus amigos, hoje as crianças até quando nascem, já no nascimento parece que já vem diferente. Há quem diga que elas choram menos quando nascem. Antigamente parece que choravam mais, hoje já choram menos. As crianças antigamente saíam enroladas, parecendo uma múmia do hospital, que você não via nada de fora, era um tanto de pano ao redor. Hoje a criança sai, a minha menina mais nova, já está com 9 anos, vai fazer 10, ela saiu de vestidinho, com brinco na orelha, e já nasceu rindo praticamente. Hoje já nasce, já pede para fazer uma selfie, o pai faz selfie mesmo, já faz uma selfie ali, com 10 segundos de vida já está fazendo selfie. Então vejam como que até já no nascimento a gente já percebe uma mudança. O pessoal comenta que, depois se alguém quiser falar assim que depois também, que criança só abria o olho depois de 2, 3 dias que nascia. Hoje já nasce de olho aberto, já está rindo, feliz e tudo mais. Se a gente pega na questão até da facilidade do aprendizado, chega um momento da vida, gente, que quem que não é pai não vai entender o que eu vou falar agora, mas em que os nossos filhos nos ensinam. Se o meu aparelho telefônico hoje dá um problema, eu tenho que falar assim, eu vou lá na minha filha de 9 anos, o meu de 17 nem se fala, né? Isso aí já domina esse mundo virtual. Eu vou lá na minha menina de 9 anos e falo: filha, tem como você ver pro papai o que aconteceu aqui? Aí ela ainda tira um sarro, fala: ai papai. Gente, se eu falar alguma expressão do mineirês, vocês mandam aqui no chat e falam: não entendi isso. Porque a gente tem um idioma aqui que é diferente. Eu não sei como é que eu não falei trem até agora. Mas daqui a pouco aparece alguma coisa estranha, vocês falam aí. Então, eu levo a minha filha e falo: filha, o que aconteceu com o telefone do papai? Ela: ai papai, nossa, já te expliquei isso aqui 10 vezes, você não entende. Vai lá, mexe e pronto, resolve. Eu quero pedir uma comida no iFood, eu não tinha iFood até pouco tempo no meu telefone, na pandemia me fez ter.
Aí quando eu queria pedir uma pizza, eu falava, filho, pede uma pizza para nós aí. Aí ele ia lá pedir, metade de um jeito, metade do outro sabor, a borda, não sei o que e tal, e eu perdido. Então assim, hoje em vários aspectos, eles nos ensinam. O avanço material do mundo, esse então é fantástico. Já que eu falei de telefone, né, eu ainda sou da época de gente de eu ver fila no orelhão. Não sei se aí é outro nome aqui, né? O telefone que ficava nas esquininhas, telefone público. Você punha a ficha ali, e o tempo estava acabando, punha outra ficha, ou então tinha um cartão que você... Meu Deus, que agonia que era aquilo. Aí de repente veio... Vou fazer propaganda aqui agora. Depois o pessoal paga o cachê aí. Veio o telefone da Oi, aquele chipzinho de 31 anos. Falar de graça, de Oi para Oi, por 31 anos. Tem gente até hoje falando de graça, assim, tranquilo. E aquilo foi uma revolução, e veio os joguinhos, né? Aquela minhoquinha que ia comendo os bichinhos ali e tal, ia crescendo e batia. E aquilo era um espetáculo. Você falava, nossa, puxa vida, olha aqui. E de repente cortou, aí quem tinha 31 anos tinha, quem não tinha, não teria mais. E aí ligação era caro, você tinha que, né, não podia abusar muito. E você ficava louco para arrumar uma namorada ou namorado que tinha o chip da Oi 31 anos, porque aí você podia, né, falar por mais tempo. Mas se fosse outra operadora, o romantismo ficava, né, de lado. Não dava para ser romântico tendo que pagar a ligação como era na época. E aí o brasileiro é custoso. Não sei se vocês lembram aqui, quem for mais jovem, me perdoe. Depois batam na internet. O brasileiro descobriu que se falasse por 3 segundos não pagava. Que aí não caía o crédito. Vocês lembram disso? Então era uma loucura. Você ligava, oi, tudo bem, me liga. Aí você desligava. E você quer ver a tragédia acontecer? É quando você ficava 4 segundos e cobrava 1 minuto. Aí você olhava assim, já chegava a mensagem, né? Você tinha 10 reais, só tem 8. Falava, nossa, se eu soubesse que ia cobrar, eu ficava pelo menos até 1 minuto completar, né? Então, olha que coisa. Isso parece que tem tanto tempo, mas foi, sei lá, eu não sou tão velho assim, né, gente? Temos 15 anos, né? É coisa recente, não vamos muito longe. O fax. Meu pai, coitado, quando comprou o fax, para ele foi a revolução. E era para si mesmo, né? Você punha a folha de papel e ela saía no vizinho. Igual você ia aquilo e falava, nossa, só o fax, você põe um papel aqui, sai de lá e toca a musiquinha enquanto dá o sinal. E você ficava encantado com aquela folha de papel gordurosa, que depois sumia logo aquilo. Hoje, quem fala em fax? Bom, quem usa ainda me perdoe, mas assim, virou uma peça de museu, né? Não tem... Fax não faz sentido hoje. Então, assim, o avanço material é impressionante, gente. Como Leon Denis chamava atenção já para a sua época. Porque, assim, tudo aquilo que inova nos causa espanto. Uma coisa que a gente quase não dá valor, mas que vira e mexe na internet tem algumas brincadeiras nesse sentido, os tênis, né? Antigamente era o quichute, você usava quichute para tudo, para ir para a escola, para jogar bola, para ir para a festa, para passear, Hoje a gente tem tênis, eu gosto de correr, faço corrida. Sempre um tênis meu está chegando perto do fim. É uma perdição escolher um tênis novo. Porque você tem quem pisa para dentro, quem pisa para fora, quem pisa reto. Se você quer um tênis para correr no asfalto, se é um tênis para correr no barro, se é para correr na neve, se é para correr na lama, se é para correr longa distância, se é para correr distância curta, se é para correr rápido, se é para correr lento. Isso eu estou falando só para corrida. Porque se você for jogar basquete, já é outro tênis. Se for para jogar vôlei, é outro tênis. Então, antigamente era tudo quichute. O quichute resolvia, né? Ou o rainha ali. Então, você fazia de tudo com eles. Aí eu estou reclamando? Não. Isso é só uma constatação. As construções, né? Quem aqui mexe com construção vai saber. Hoje as construções são cada vez mais leves, né? Com estruturas mais leves, as construções são feitas de maneira mais rápida e são mais seguras. Então o avanço intelectual e o avanço moral está aí, não se discute. A questão moral aí é uma questão um pouco mais delicada, porque não dá para a gente olhar para a sociedade e ter um diagnóstico e falar assim, estamos regredindo. Porque a gente não consegue ter
digamos assim, esse olhar para o todo. O que eu consigo perceber, gente, e aí é uma experiência que eu sempre falo, para a gente ter uma pesquisa nossa, assim, né? Tente depois, com calma, anotar o nome ou lembrar de pessoas que vocês conhecem e que acordam ou vivem única e exclusivamente com a disposição de fazer o mal e sentem prazer no mal que fazem. E do outro lado, tentem depois anotar o nome ou pensar nas pessoas que vocês conhecem que às vezes ainda fazem o mal, porque todos nós fazemos, mas que são pessoas que tentam acertar, que tentam fazer o bem. E aí percebam qual lista vai ser maior. Se é das pessoas que sentem prazer em fazerem o mal, ou se é a lista das pessoas que fazem o bem, mesmo que vez ou outra fazem também o mal. Aí vocês percebam qual a lista que é maior e me falam, né, se o mundo está melhorando ou não. Porque não muito tempo atrás a situação era bem diferente. Então eu olho para o mundo e vejo, está melhorando. Agora, é claro que alguns assuntos vêm à tona, meio que para nos chamar a atenção, para chocar a sociedade. Lembrando de Jesus, o escândalo é necessário, mas ai de quem provoca o escândalo. Porque quem provoca o escândalo, ou quem patrocina o escândalo, esses terão as suas consequências. Mas o escândalo provocado gera debate na sociedade. Então, quando a gente percebe um debate, por exemplo, há um ano teve lá a morte do George Floyd. Um escândalo, uma tragédia, como tivemos e como temos todos os dias no mundo, mas aquela tomou uma proporção muito grande. E aí o assunto, por exemplo, violência policial, racismo e outros mais, vieram à tona e nos provocaram. Eu, por exemplo, fui ler um livro chamado Manual Antirracista. E lendo esse livro eu percebi, falei, puxa, eu tenho sinais de racismo. E que talvez se não fosse aquele escândalo, eu ou não teria lido o livro ou teria lido depois. Então, muitos outros casos acontecem e vêm à tona e são noticiados, são divulgados. Não é assim, não é que alguém tem que morrer para isso acontecer, não é nesse sentido que eu quero dizer. Mas já que aconteceu, já que teve um escândalo, a gente para pensar naquilo. O recente assassinato do menino Henry lá no Rio de Janeiro choca a sociedade. E a gente começa a refletir sobre diversos assuntos. Uma recente polêmica no Big Brother também vai para a sociedade, mesmo quem não assiste fica sabendo, não tem jeito. Eu não assisto Big Brother, mas sabe, você vai lá no site está falando, você vai na rede social está falando, a gente fica por dentro. Alguma coisa que passa na novela, a gente não assiste, mas aparece. Então, a gente não dá para pegar um ponto, para pegar um caso, um escândalo e falar assim, a sociedade está piorando, a crise moral está se agravando. Eu acho que não, mas eu respeito quem acha que sim. Por isso eu faço esse desafio da lista, né? De quem a gente acha que faz o bem, de quem a gente acha que faz o mal, e vamos ver. Pode ser que o nosso círculo de amizade seja diferente e seja realmente ali de pessoas com um propósito melhor. Mas Leon Denis, ele vem nos chamar a atenção no seu livro, lá nesse capítulo, sobre diversos assuntos. Ele vem trazer, inclusive, algo para a gente sobre a questão das próprias causas, né? O que causa a crise moral? É um ponto para a gente pensar. Eu estou aqui instigando muitas coisas para a gente depois na roda de conversa aí bater o papo a respeito delas. Mas Denis, por exemplo, ele coloca em questão a coisa sobre o contágio do meio. Será que o meio
nos influencia negativamente? Bom, eu posso dizer, baseado nos estudos, que sim, o meio influencia, mas o meio não determina. Porque se eu reencarno numa sociedade, numa comunidade, em que eu esteja com maiores chances de cometer aquele tipo de crime, ou que eu esteja mais propenso àquele tipo de arrastamento, será mais difícil suportá-lo. Portanto, o meio exerce uma influência, mas ele não determina. Leon Denis coloca a questão dos maus exemplos recebidos desde a infância. Que não é fácil para uma criança que cresce vendo os pais mentirem, levarem vantagem, darem os seus jeitinhos, xingarem. Agora, isso vai determinar o adulto do futuro? Determinar não, mas vai influenciar. Leon Denis coloca outra coisa, uma possível causa, a ausência de firmeza dos pais. E eu poderia trazer isso para hoje, e talvez nesse ponto isso tenha se agravado. Por quê? Porque hoje nós, os pais, e aqui não é só uma questão das mães, não, nós, os pais, estamos mais ausentes. E por conta da nossa maior ausência de casa, a gente às vezes tenta compensar essa ausência com menos firmeza. Então a gente pensa assim, pô, já fiquei o dia todo fora de casa, deixa o menino fazer o que ele quiser agora. É quase uma questão de compensação. E aí a criança cresce sem conhecer limites. Porque o pai tentou compensar a ausência dando mais liberdade e não colocando, estabelecendo esses limites. Então a criança cresce sem limites e isso é um problema, porque a vida lá fora vai impor limites. E se ela não os conheceu em casa, ela terá dificuldade de conhecê-los e de aceitá-los lá fora. O não, muitas vezes, é bem mais importante do que o sim. Se me permitam uma experiência pessoal, certa vez a minha menina tinha me pedido uma coisa aqui em casa, e eu indo levá-la para a escola, eu disse que não podia. Gente, ela ficou triste, falou que não me amava mais, que não gostava mais de mim, que eu era um pai cruel, isso e aquilo, e eu fiquei pertinho de ceder. Eu fiquei perto de abrir mão assim e falar assim, meu Deus, né? Será que eu sou um pai tão cruel assim? Eu quase transformei esse meu não em si, mas eu resisti. Eu lembrei de Jesus, né? Persevere até o fim, será salvo, né? Então eu vou perseverar até o fim. Perseverei, e ela desceu do carro, nervosa, e bateu a porta. E aí eu já não tinha tempo nem mais de corrigir aquela falta de educação dela batendo a porta, que já estava longe. Eu falei, nossa, que situação. Fui trabalhar mal. Eu falei, nossa, quando eu for buscar na escola vai estar aquele clima. Mas vai ser a hora de conversar, né? Gente, quando eu cheguei para pegar ela na escola, eu já vi assim, oi papai, te amo. Aí que eu pensei, será que essa menina está incorporada, né? Será que tem um espírito de Menezes incorporou? Será que está acontecendo com ela? Tem um trem, vamos já usar o trem pela primeira vez aqui. Tem um trem com essa menina aqui que não está certo, né? E aí eu já acho estranho, pensar que ela não está lembrando mais, que eu proibi e tal. Gente, e juro, ela não tocou no assunto mais. Ela sentiu, usou um mecanismo dela para tentar, porque até a gente quando recebe o não, você vai usar ali um argumento. Usar alguma coisa, uma chantagem, enfim. Aquele era o recurso que ela tinha. Se rebelar e ficar indignada e tal, e morreu o assunto, e ela ficou super bem. Aí é que eu fui lembrar de Jesus também, né? O reino dos céus é semelhante às criancinhas, porque de fato as crianças elas esquecem as mágoas e elas superam aquilo de uma maneira muito fácil. Então isso foi uma lição para mim, e aí foi ruim para ela, né? Porque aí eu fui mais firme ainda, porque eu sei falar, ela vai esquecer logo que eu fui carrasco ali e vai ficar tudo bem depois. Então é isso. Leon Denis coloca outra causa, a falta de educação na família. Poxa, porque a família, sendo a célula base da sociedade, e eu olho a sociedade, e a sociedade está esquisita, está parecendo assim que o mundo está regredindo, né? Então deixa eu olhar como é que está a família. Deixa eu olhar como é que está a minha, porque já que eu não consigo mudar do outro, mas deixa eu olhar como é que está a minha. Então educação na família, e nós também às vezes queremos transferir as nossas responsabilidades para os professores.
E Leon Denis chama a atenção porque se a gente não consegue educar uma criança em casa, como é que o professor que dá aula para 30, 40 vai conseguir? Então o papel do professor é diferente, não é papel de pai e mãe. O professor já é missionário por si só. Agora, assumir essa responsabilidade de fazer aquilo que nós pais não fazemos, aí já é demais. Então Denis chama a atenção disso, olha, em 1890. Outra causa que ele vai colocar é o autodesconhecimento. É a ignorância sobre si mesmo. A ignorância sobre os nossos destinos. Para onde eu vou, né? De onde eu vim, por que eu estou aqui, por que eu sofro. Porque se a gente compreender, isso é importante, que a gente continua vivo depois da morte, e que a gente vai arcar com as consequências daquilo que nós plantamos aqui, meus amigos, essa crise moral, nem que seja pelo medo, ela daria uma freada. Agora, onde é que a gente vai buscar auxílio nisso tudo? Aí Leon Denis faz uma crítica, e é bem verdade, de que não será na religião dogmática, em que muitas vezes eu posso aprontar tudo o que eu quiser. Aí eu vou lá, confesso, com todo respeito, confesso e está tudo quites. Ou eu vou lá, cumpro ali os rituais, todo o protocolo religioso, e tô quites. E vou para o céu depois. Então Denis faz uma crítica, fala, não, esse tipo de situação não vai nos auxiliar. Aí ele fala da ciência. A ciência tem o seu papel, mas não é da alçada da ciência tratar das questões espirituais. Porque a ciência muitas vezes é cética e às vezes tem que ser assim mesmo. Então ele chama a atenção para o papel do espiritismo em nossas vidas. Como a doutrina espírita pode nos auxiliar a vencer as crises morais, sejam as coletivas ou as individuais, para que aí sim a gente construa uma nova era. Porque essa nova era que a gente fala, o mundo novo, a nova geração, isso não é assim, não vai cair do céu. Não vai ter um fenômeno climático aqui que de repente vai brotar uma nova geração. Não, isso é um processo de construção. Lento, trabalhoso, mas que acontece. Então é necessário a gente construir essa nova era. Agora eu volto lá em Gandhi. Como é que se faz essa construção? Mudando a si mesmo. Seja a mudança que gostaria de ver. William, mas e se o mundo não mudar? Olha, pelo menos mudamos a nós mesmos. Pelo menos nos modificamos. William, mas e se o mundo não se tornar um mundo de regeneração? Poxa, pelo menos nós mudamos o nosso mundo para o mundo de regeneração. Me perdoe, meus amigos, mas para mim não me faz diferença se a Terra em 2200 ou 2500 estará no mundo de provas e expiações, regeneração, vai ser um mundo feliz ou um mundo celestial. Porque eu não consigo mudar o mundo inteiro, mas eu consigo mudar a mim mesmo. E se cada um de nós modificasse a si mesmo, claro, sem desprezar o auxílio que se pode fazer com os outros, aí sim o mundo chegaria nessa condição mais rapidamente. Então, esse é o ponto que Leon Denis vem nos chamar a atenção. Para o progresso individual, mas não o progresso individual que nos aprisiona, que nos fecha em nosso mundo, mas esse progresso espiritual que abre os nossos olhos para as fragilidades, para as fraquezas dos outros, e a gente se coloca em condição de ajudar. Porque essa é a dinâmica da vida. Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida que amor é serviço ao semelhante. Então não existe amor sem serviço. E esse é um ponto que a gente precisa compreender. E quanto mais escuro está o ambiente, lembrando de uma frase de Charles Altenberg, a hora mais escura da noite é justamente aquela que nos permite ver melhor as estrelas. Então, se o mundo parece escuro, se está tudo muito esquisito, aí que é a hora daqueles que já se despertaram pelo menos um pouco, fazer a diferença um pouco mais. Não precisa preocupar com muita coisa não, gente. Um pouco mais.
né? Eu lembro aqui da música Paciência, do Lenine, que é uma música que eu acho muito bonita, né? Ele vem falar assim pra gente, né? E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Ele coloca algumas questões. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Portanto, meus amigos, aproveitemos a oportunidade da encarnação presente, que é sem dúvida a mais importante de todas. E tem uma notícia boa: nós estamos na nossa melhor versão. É quase, eu falei de telefone aqui muito hoje, né? Quando surge aí um novo iPhone, um novo Samsung, Galaxy, não sei o que, sempre vem uma versão melhorada. Nós também somos assim. Nós estamos na nossa melhor versão. Alguém pode pensar, puxa vida, né? Imagina o que eu era antes então. Mas é para a gente entender que agora é que a gente tem os melhores recursos que já tivemos para tentar fazer um pouco mais, para tentar fazer com que essa noite escura, colocada aqui pelo Charles, receba um pouco mais de brilho. Não nosso, porque eu acho que nós ainda temos muito pouco a oferecer. Disse pouco, porque nós temos algo a oferecer. Mas que a gente possa pelo menos permitir com que a luz do Cristo, a luz do Evangelho, a luz do Espiritismo possa auxiliar este mundo muitas vezes complicado, mas que tem melhorado. Leon Denis, para concluir, nesse capítulo 8, ele vai dizer assim: uma grande batalha se trava entre o passado que não quer morrer e o futuro que se esforça para nascer para a vida. Batalha. No meio dessa batalha estamos nós, entre o passado, né, que não quer morrer, e o futuro que se esforça para nascer. Então cabe a cada um de nós arregaçar as mangas e tentar fazer um pouco mais para que esse futuro seja construído no hoje, no aqui, no agora. Que Jesus nos abençoe. Desta forma